Mas o Senhor, Ele me deu novas palavras. Eu tava refletindo, por isso que era pra me vir 12h40, só que eu demorei. Só que, como eu digo, sempre quando eu digo que eu venho, eu venho. Posso demorar, mas eu venho. E o Senhor ministrou outras palavras a mais para mim. E eu quero também trazer isso para você, para que você também possa refletir e crescer junto. Assim como eu também tô crescendo, porque cada palavra que eu falo aqui é uma palavra ministrada para mim também. Vamos falar sobre Lucas 23:50, certo? Deixa eu só colocar logo aqui tudo certinho e eu vou orar pela vida de vocês. Obrigada a todos que estão curtindo. Vamos chegar a pelo menos 10k, gente, em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Na paz do Senhor? Todo mundo firme no Senhor? Gente, hoje pela manhã foi tremendo, viu? O Senhor me tomou aqui e agiu. Amém, amém, Renato. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu tentar achar aqui a parte completa. Foi 50, 23:50. Bora pela vida de vocês, a gente vai iniciar. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia na tua presença, por mais uma hora na tua presença, Pai. Que possamos estar, Senhor, neste momento, durante esse momento e também após esse momento, atentos ao teu falar. Que através dos detalhes a gente possa ver a resposta tua, Pai. E aqueles que precisam ouvir essa palavra, que eles possam desfrutar plenamente e completamente, Deus. Que estejam aqui todos aqueles que precisam ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. E todos que estão aqui, em nome de Jesus, e ficarão por completo nessa live, desfrutando da tua palavra, esses sim vão ser curados. Porque aqueles que te buscam, Pai, são esses que vão desfrutar da tua presença. Aqueles que te buscam, Pai, são aqueles que vão desfrutar completamente, Senhor, daquilo que tu tem para dar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vem com tua completude, Senhor. Vem com tua graça, tua misericórdia. Libera cura, Senhor. Cura emocional, cura espiritual, cura física, Senhor. Que aqueles que estão sentindo dor na nuca, sentindo dor de cabeça, sentindo dor, Senhor, nas costas, que tu possa estar curando, Deus. Em nome de Jesus. Transforma, Senhor, a mente dessas pessoas que estão aqui. Porque tua palavra nos pede para que nós possamos ter a renovação da mente. E viva a tua verdade, a tua palavra. Glorificado seja o teu nome todo o tempo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A palavra não era costa que eu queria dizer. A palavra era... Esqueci. Mas Deus vai falar. Em nome de Jesus eu vou liberar essa cura também. Vamos lá. Uma frase principal que eu quero trazer para vocês aqui é... José, ele fez o que poucos fariam, mas muitos falariam. Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Que a graça do Senhor alcance vocês e a misericórdia dele seja abundantemente derramada sobre a vida de vocês. Eu sempre honro aqueles que me dão honra, então não tem como não agradecer por vocês estarem aqui e estar feliz por vocês estarem aqui. Pra você estar hoje de manhã aqui, porque a unção foi grande. Mas eu sei que o Senhor também está agindo agora aqui, porque o poder não está em mim, o poder está no nome dele, o poder está nele. Aqui eu estou só como canal.
liberando aquilo que Ele quer falar aos corações de vocês. Porque Ele fala a vocês e fala a mim também. Eu digo, misericórdia, Senhor. Mas, Bruno, meu filho, fiquei quase um mês aqui sem vir, né? Boa tarde a todos que estão chegando aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá. Eu quero que vocês tragam essa frase antes da gente iniciar. E fiquem até o final, gente, porque tem uma frase pontuais e que vocês precisam ouvir para ter a renovação da mente, para desfrutar o novo de Deus. Todo mundo tá vindo hoje? Que coisa boa! De manhã ninguém veio. Acordar cedo ninguém cai, né? Vocês vigiem, viu? Eu falei sobre isso hoje. O Senhor age na vida daqueles que são fiéis a Ele. O Senhor age na vida daqueles que são fiéis a Ele. Os pecadores recebem do Senhor? Recebe, porque Ele dá abundantemente a todos. Mas só quem desfruta é quem é filho. E o filho não vai ter preguiça de buscar o Pai. Então, busque sem preguiça. Tem um propósito de 4h40 da manhã. Então, você que quer entrar no propósito, 4h40 da manhã, acorde com sono. Eu também acordo com sono, gente. E eu venho, porque é um propósito. O Senhor merece tudo de mim. O Senhor merece o melhor de mim. E Ele merece o melhor de você. Ele quer agir na tua vida. Só que você precisa abrir mão de coisas que vão apenas alimentar a sua carne, a sua preguiça, a sua limitação. Então, ação. Obrigada, Dudu. É o Senhor. Tudo é pelo Senhor. 13h40. Acorda também. Oxe, eu acordo 3 horas. Você acha que eu acordo 4 horas, hein? 4h40? Eu tenho que acordar 3 horas da manhã. Pra mim, estar aqui 4h40. Mais que o Senhor ministre no coração de cada um de vocês. Aquele que é pra vir, aqueles que são pra vir vão vir. Eu sabia que Mato Grosso do Sul era diferente, não. Uma hora diferente, não. Gente, José fez o que poucos fariam, mas muitos falariam. Você vai entender lá na frente sobre isso. Se todos que estão no reino fizessem metade do que falam que iriam fazer de bom ao outro, muitas pessoas seriam salvas. Então, pessoas estão fazendo bem e você diz assim, não, mas se fosse eu faria diferente. Se fosse eu iria dar mais comida. Se fosse eu iria dar mais dinheiro. Se fosse eu ia pegar essa pessoa pra estar na minha casa. As pessoas falam, mas não fazem metade do que falam. É muita fala para pouca entrega. Então hoje a gente vai retratar vários pontos. E um desses é sobre isso. José foi um homem que eu digo também exemplar. Porque, diferente dos discípulos, ele não correu, ele continuou. Ele fez o que tinha que ser feito. Será que você hoje na sua vida está fazendo o que tem que ser feito? Gente, compartilha essa live para mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Porque aqui não é sobre mim, é sobre o Senhor. E tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que precisam desfrutar da presença do Senhor. E eu creio que alguém precisa ouvir também. Que não está aqui, mas que precisa receber de alguém que está aqui. Amém? Então que você possa ser canal de bênção. Lucas 23:50. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judeia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. Será que você tem concordado com aquilo que o mundo tem liberado? Porque ele foi contra aquelas pessoas. Então a gente pode também retratar um pouco sobre a questão do mundo. Será que você tem tido a coragem de dizer não para aquilo que vai desagradar a Deus? José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado.
Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado, elas descansaram, conforme a lei manda. Então, José foi tão atuante que ele precisava agir o quanto antes, porque no sábado não poderia ser feito nada. Então, ele deve ter pensado, eu tenho que fazer isso tudo hoje. Eu tenho que falar com Pilatos, eu tenho que buscar, eu tenho que correr, eu tenho que pegar o corpo, botar no túmulo, fechar o túmulo, arrastar a pedra. Meu Deus, quanta coisa eu tenho que fazer, mas eu vou fazer. Mesmo sozinho ele fez. Ele fez o que precisava ser feito. Você tem feito na sua vida o que precisa ser feito? Aqui é retratado o Filho de Deus, sendo humilhado, injustiçado e crucificado. Mas ao mesmo tempo, presenciamos o amor e a misericórdia de Deus se revelando de forma surpreendente. Gente, quem não acompanha as lives, eu vou explicar, né? O Senhor sempre fala comigo através da escrita. Então, eu escrevo muito. E eu sempre digo, eu poderia olhar aqui e resumir. Mas eu não quero resumir, porque eu sei que cada palavra que tem aqui é para que vocês desfrutem dela. E palavras pontuais será aquela que vai falar no teu coração. Então eu não quero resumir aqui o que o Senhor ministrou no meu coração. É algo que eu tenho até relutado com o Senhor, que eu digo, oh Deus, eu vou ficar lendo, mas eu não só leio. O Senhor ministrou no meu coração para mim ler, e junto a isso Ele vai usar a minha boca para ministrar ainda mais. Então eu digo que essa live aqui é dose dupla. É o que eu leio e é o que eu falo também. O que Ele fala, né, através de mim, e o que eu leio também, que Ele usa. Então é dose dupla. Pilatos, governador romano, e Herodes, governador da Galileia, são personagens centrais no julgamento de Jesus. Por que eu tenho que explicar isso aqui antes para você? Para que você entenda o que José fez e por que José fez. Porque José, ele poderia estar na casa dele tranquilamente, sem se preocupar em conversar com Pilatos, em tentar convencer Pilatos, em até colocar sua vida em risco, em se mover para pegar Jesus, colocar no túmulo, arrastar o túmulo, a pedra do túmulo. Então, ele poderia estar no confortável, só que ele decidiu agir em prol do reino. O que é que você tem feito em prol do reino? Jesus, diferente deles, Jesus era um homem justo, mas condenado como um criminoso, que veio para cumprir, ele veio para cumprir as escrituras e abrir caminho da salvação. Não há um acontecimento, tanto na Bíblia quanto na sua vida. Voltou a internet? Que caiu a energia aqui. Mundo inteiro na ti não tenho nada. Vamos voltar onde eu estava, que a live caiu. Então, não há um acaso na sua vida. O que acontece na sua vida, não há um acaso. Entenda que tudo há um propósito. E cada detalhe, um propósito será cumprido. Então, em cada acontecimento, em cada detalhe, um propósito vai ser cumprido. No versículo 2, né, que vai retratar aqui no Lucas 23, vai falar assim: e começaram a acusar Jesus, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então no versículo 2 vai trazer que tem acusações distorcidas, que transformam uma questão espiritual em um crime. Eles são tão sujos, tão ruins, que eles
transformaram a questão espiritual em um crime. Políticos que manipularam as palavras de Jesus. No versículo 22, vai falar: então ele, pela terceira vez, disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. O versículo 22 vai trazer o desprezo e cinismo dos governantes diante da própria verdade. Então, Cristo era a própria verdade e eles estavam rejeitando a própria verdade. E a gente pode trazer isso no mundo, né? As pessoas que estão no mundo, elas não gostam de ouvir a verdade e viver a verdade de Cristo. Então, a ação de Pilatos aqui estava retratando o que é no mundo. As pessoas rejeitam a palavra do Senhor. As pessoas só querem... lá no final eu vou falar sobre isso. As pessoas... O que me deixa triste é que as pessoas querem moldar a palavra do Senhor aos seus próprios interesses. E não é assim, gente. Não vai ser assim. E tudo agora nos levará a uma reflexão. A partir de agora, a palavra do Senhor que eu vou falar aqui vai nos trazer uma reflexão de exemplo, fidelidade, ação e coragem. Você tem tido isso na sua vida? Você tem sido exemplo para os outros? Você está carregando o nome de Cristo? Você está carregando o nome de Cristo de uma forma exemplar? As pessoas estão conseguindo ver Cristo na sua vida? Ou você está dizendo que é cristão e está apenas sujando o nome de Cristo? Porque se você diz que é cristão, você está carregando o nome de Cristo. Então você precisa, nas suas ações, nas suas falas, condizer com isso. Você está sendo fiel à palavra do Senhor? Você está tendo ação? Ou você está parado querendo que as coisas caiam do céu? E principalmente você tem tido coragem, porque José de Arimateia, ele teve muita coragem. Ele teve muita fidelidade. As pessoas só querem ouvir, fazer o que é confortável para a sua própria carne. E agora vamos entrar no versículo 50, que vai ser o ponto crucial aqui, né? E que eu já li, mas vou só retratar uma das partes para vocês desfrutarem da palavra. No versículo 52. E este, chegando a Pilatos, José, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. Era novo o túmulo, ele arrastou a pedra desse túmulo, ele arrumou o túmulo, ele comprou, e Marcos vai falar sobre isso. Ele comprou o lençol, ele teve todo o cuidado de cuidar do corpo de Cristo, como se Cristo estivesse vivo. E vivo ele estava, porque ele ia ressuscitar. Mas ele não sabia disso. Então, e a gente vai retratar sobre isso. O que é que você tem feito nas escondidas? Ninguém tá vendo. Ele poderia, as pessoas poderiam aqui, ele principalmente, poderia dizer: não, Cristo já se foi, então não tem mais o que eu fazer. Vou sentar e descansar e esperar as coisas acontecerem. Pelo contrário, ele foi fiel ao reino. Mesmo Cristo não estando presente na questão de acordado ali, ele foi fiel. E a fidelidade que Cristo nos pede é essa. É que mesmo que ele pareça estar ausente, porque às vezes a gente não sente Deus falando, só que é totalmente ele tá falando. Só que às vezes a gente não sente ele falando, e a gente diz: meu Deus, cadê Deus? E aí você começa a se desviar. Aí você começa a seguir novos caminhos, caminhos ruins para você. E José, ele trouxe essa fidelidade que Cristo nos pede. Mesmo quando você não ouve a voz do Senhor, mesmo quando você vê tudo difícil, ele pede a tua fidelidade. Continue no caminho, persevere no caminho, permaneça na minha palavra. Então José de Arimateia, membro do Sinédrio, conselho que condenou Jesus, demonstrou coragem e fé ao pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo em um túmulo novo. Isso cumpre a profecia de Isaías 53, onde o Messias seria sepultado
entre os ricos. José era um homem importante que ansiava e aguardava pelo reino, mas Cristo morreu. Muitos podem perguntar e questionar: você ansiou tanto pelo reino e Cristo não está mais aqui? E aqui eu trago a reflexão: nossas atitudes no presente têm muito a dizer sobre as nossas reais expectativas futuras. O que você faz hoje diz muito sobre o que você espera do futuro. Isso me pegou, viu? Seu anseio pelo reino certamente influenciou em sua escolha. Por essa razão, resolveu não se envolver com as injustiças. Ele corajosamente pediu a Pilatos o corpo de Cristo para sepultá-lo, demonstrando amor pelo Filho de Deus. Você tem demonstrado amor, fidelidade ao nome do Senhor? José, de forma fiel, proativo, generoso, colocou à disposição os seus bens para poder cuidar de Jesus. E aqui eu trouxe um ponto principal, gente. E a fidelidade dele se confirma mais ainda porque Jesus não estava vivo. Ele poderia dar um pouco. Quando o Espírito Santo ministrou isso em mim, eu disse, uau. Porque ele poderia dizer, não, vou dar só um lençol qualquer que tá sujo lá na minha casa, que tá lavado lá na minha casa, eu vou colocar Jesus. Mas pelo contrário, ele foi fiel a todo tempo. Ele não só se colocou como ele disponível, mas o que ele tinha disponível também. E eu te pergunto hoje, qual qualidade você tem hoje em prol do reino? Qual qualidade você tem hoje em prol do Senhor, do reino do Senhor? Você tem sido fiel? Tem sido generoso? Tem sido abençoador? Tem sido atuante? Tem sido amável? Me veio a reflexão. José poderia ter ido pedir com medo. Ele até foi pedir com medo. Mas de uma coisa o Espírito Santo me trouxe a reflexão. Até quem é mau e quer até fazer o mal na presença de um filho de Deus, essa pessoa ajuda a completar a obra do reino e para o reino. Gente, não importa o que façam contra a tua vida. Não importa o que maquinam contra a tua vida. Se você é um filho fiel ao Senhor, aquilo que as pessoas fazem contra você, elas vão ajudar. Elas pensam em atrapalhar, elas vão ajudar a completar a obra do reino. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja só fiel ao Senhor. Seja um filho fiel. Nas pequenas atitudes. A gente vai falar sobre isso também hoje. Muitas vezes você está nessa vida medíocre ou você está nessa limitação porque você não está cuidando dos detalhes. As suas atitudes hoje demonstram que você está esperando a incorporação plena do reino? As suas atitudes hoje demonstram que você está esperando a incorporação plena do reino? Eu te pergunto isso mais uma vez. Muitos se dizem cristãos, mas poucos são realmente aqueles que são fiéis ao Senhor. Não importa o que falam, pensam ou critiquem. Por você pensar e viver para o reino. Porque quem é salvo, marcado e se tornou filho, não se importa com o que falam. Não se importa com medo. Não se importa. Você só vai se importar em servir, agir em prol do reino.
E Marcos 15 vai trazer também sobre isso, né? Do 42 ao 47, sobre essa questão do sepultamento. E aqui eu trago uma reflexão. Marcos 15 vai descrever o sepultamento de Jesus no final da sexta-feira, destacando a coragem de José, um membro respeitado. Ele preparou o cenário para a ressurreição e participou do cumprimento da profecia. Então, o que você faz em prol do reino, você está ajudando a completar a obra. Então, seu nome vai estar por acaso. Você não vai estar agindo por nada. Você já vai estar agindo em prol do reino. Então, José de Arimateia, naquele momento, pode ser um exemplo para nós. Imagina Jesus morto. O que muitos poderiam pensar: Jesus já se foi, acabou, não precisamos mais fazer nada. Mas pelo contrário, José viu ali uma oportunidade para servir no reino. Mesmo Jesus morto, ele trabalhou em prol do reino. O que é que você tem feito em prol do reino? O Senhor tem mandado oportunidade para você. E você não tem abraçado as oportunidades. José ultrapassou o medo. José não teve a ajuda de ninguém. Ele ultrapassou o medo e fez tudo o que tinha que ser feito para Jesus ali. Então, o que você tem feito diante do medo? O medo tem te paralisado? O que é que o medo tem feito na sua vida? O Senhor tem tantos planos para você e você permanece onde Ele já mandou você sair. Então José não teve ajuda, ele estava sozinho, mas o que ele fez? Ele agiu. Você, diante do medo, o que você tem feito? Agiu como José ou se escondeu como os discípulos? José não viveu escondido dentro das suas lamentações, mas com ousadia e obediência, porque ele sentiu em seu espírito o seu chamado. A palavra de Deus não fala sobre isso, mas eu creio que ele sentiu esse chamado. Porque para ele se colocar tão atuante desta forma, não foi por acaso. Ele fez o que era necessário e cumpriu completamente. O que você tem feito para Deus foi e é por completo ou pela metade? Como vou fazer de qualquer jeito. Vou dar de qualquer forma aqui. Vou dar no tempo que resta. José ele comprou o lençol de linho fino, retirou o corpo, envolveu no lençol e sepultou com dignidade. Quando você age em prol do reino, você participa de um cumprimento de profecias, onde na profecia de Isaías o Messias seria sepultado entre os ricos. Entenda que servir no reino não é um compromisso pontual na questão de faço aqui e já me basta, mas um compromisso contínuo, não dependente de circunstâncias favoráveis.